Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores mistérios da vida, que é o envelhecimento. Só que vamos fazer isso de um jeito um pouco diferente. Vamos seguir as pistas de uma história de detetive incrível, que acontece, olha só, dentro das nossas próprias células. E essa história pode ter revelado um jeito de, literalmente, voltar o relógio biológico do nosso sangue. Bom, tudo começa com aquela pergunta que todo mundo já se fez, né? Por que que, com o tempo, o nosso sistema imune enfraquece, a energia parece que vai sumindo e a gente fica mais vulnerável a doenças? A resposta, por mais incrível que pareça, pode estar escondida num único e super especial tipo de célula. Então, vamos conhecer as estrelas da nossa história. As células tronco hematopoéticas, ou CTHs, para ficar mais fácil. Pensa nelas como a fonte da juventude do nosso sistema sanguíneo, sabe? Elas estão lá, trabalhando sem parar para reabastecer nosso corpo. Mas, com o passar dos anos, alguma coisa começa a dar muito, mas muito errado com elas. E é exatamente aqui que o mistério aperta. Conforme a gente envelhece, essas células-tronco, que são vitais, começam a falhar. Vamos dar uma olhada bem de perto para entender o que acontece com elas. Olha só, essa imagem já nos dá a primeira grande pista. À esquerda, a gente vê uma CTH jovem, toda certinha, vibrante. À direita, uma CTH já idosa. A diferença é gritante, né? A célula mais velha parece meio caótica, sobrecarregada, cheia de coisa danificada lá dentro. A grande pergunta é, por que isso acontece? O ponto-chave é o seguinte: as células-tronco jovens são tipo operários especialistas. Elas ficam quietinhas, em repouso, para economizar energia e só trabalham quando precisa, de forma precisa e equilibrada. Já as CTHs idosas, elas perdem essa habilidade. É como se entrassem em pânico, sabe? Ficam hiperativas, produzindo células de forma descontrolada e desequilibrada. E isso, no final das contas, acaba enfraquecendo todo o nosso sistema imune. Para entender o que estava rolando, os cientistas tiveram que virar detetives mesmo e investigar a cena do crime, o interior da célula-tronco envelhecida. E nessa investigação, eles encontraram o suspeito principal, o lisossomo. Ele é o centro de reciclagem da célula, o responsável por fazer a faxina. Numa célula saudável, ele é o herói, mas, nas CTHs idosas, ele parecia ser o grande vilão da história. A investigação foi revelando uma falha atrás da outra. As CTHs mais velhas tinham menos lisossomos e os que ainda existiam estavam danificados. E o pior, eles ficavam ácidos demais, o que simplesmente sabotava a função de limpeza deles. É como se a equipe de faxina da célula, de repente, começasse a espalhar o micho por todo lado em vez de limpar. E essa falha no sistema de reciclagem não é uma coisinha isolada, não. Ela acaba disparando uma reação em cadeia perigosíssima por toda a célula. E é aqui que a gente encontra a arma do crime. Certo. Então, como é que uma falha na faxina causa o envelhecimento? É uma cascata. Primeiro, sem os lisossomos para limpar, as mitocôndrias velhas e danificadas ficam lá, acumuladas. Aí elas começam a vazar o próprio DNA. E para a célula, DNA solto onde não devia é sinal de alerta máximo, tipo um alarme de incêndio. Isso ativa uma via de emergência, chamada CGAS-STING, que inunda a célula com sinais de inflamação. E essa inflamação crônica é a verdadeira arma do crime que desgasta e envelhece a célula por dentro. E essa descoberta foi um verdadeiro divisor de águas. Os pesquisadores concluíram sem nenhuma dúvida que o problema no lisossomo não era só uma consequência do envelhecimento, mas sim um dos seus principais motores. O caso estava praticamente solucionado. Agora só faltava achar um jeito de intervir. E agora que a história tem uma virada espetacular. Porque, depois de entenderem o problema, os cientistas encontraram uma maneira de consertar a coisa toda. A solução que eles acharam foi surpreendentemente elegante. O problema não era o excesso de acidez no lisossomo? Pois bem, eles usaram um medicamento para bloquear a bomba de ácido da célula, uma enzima chamada VATPase. Basicamente, ao desligar essa bomba, eles conseguiram baixar a acidez e restaurar o equilíbrio. O sistema de reciclagem estava consertado. E com essa única intervenção, eles não só consertaram o lisossomo, mas quebraram toda aquela reação em cadeia. As mitocôndrias voltaram a ser limpas, o vazamento de DNA parou e aquele alarme de inflamação foi finalmente desligado. Eles não trataram os sintomas, eles foram direto na raiz do problema. Os resultados dessa intervenção, foram nada menos que impressionantes. Vamos ver o quão profundo foi esse rejuvenescimento das células tronco idosas. Primeiro, um número de cair o queixo.
Depois do tratamento, a capacidade daquelas células tronco idosas de reconstruir um sistema sanguíneo inteiro, do zero, aumentou mais de 8 vezes. Pensa nisso. A principal função delas foi restaurada de uma forma espetacular. E não foi só isso. O tratamento corrigiu o desequilíbrio na produção das células. Uma célula idosa geralmente produz mais de um tipo de célula que causa inflamação e menos das que combatem infecções. Depois do tratamento, essa produção voltou ao equilíbrio, igualzinho a uma célula jovem e saudável. Mas talvez o resultado mais impressionante de todos seja este aqui. Num experimento que é tipo o padrão ouro para testar a vitalidade de uma célula-tronco, 100% dos camundongos que receberam as células idosas tratadas sobreviveram a longo prazo. Infelizmente, nenhum dos que receberam as células velhas sem tratamento sobreviveu. A diferença foi literalmente de vida ou morte. O que tudo isso quer dizer, no final das contas? Que o tratamento devolveu às células velhas a sua característica mais mágica, a capacidade de se autorrenovar, de se manter jovem e funcional. Uma característica fundamental da juventude, que muita gente achava que estava perdida para sempre. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fascinante. E se uma das chaves para um envelhecimento mais saudável não for criar algo novo, mas simplesmente consertar o sistema de coleta de lixo das nossas células? A resposta pode estar literalmente no lixo. Vale a pena pensar nisso.